Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da oficina. Faz bastante tempo que a gente não posta nada aqui no canal, mas é justamente porque estamos trabalhando em forma de aprimorar o nosso trabalho e, consequentemente, trazer um conteúdo com mais qualidade e cada vez mais rico em conhecimento para estar passando para vocês. Então a gente agradece o seu apoio e a sua compreensão de sempre, valeu mesmo. O vídeo de hoje é da pintura de um diorama do game The Last of Us. Quem joga videogame com certeza já jogou ou pelo menos ouviu falar dessa obra-prima. Nós recebemos a peça já impressa do nosso amigo Alan Garcia, que é gamer e colecionador. Então a gente conseguiu desenvolver ali uma pintura bem realista e que resgatasse a atmosfera do jogo. Eu queria mandar um abraço pro Alan e agradecer pela confiança e pela oportunidade também de estar fazendo o vídeo. Só que antes de ir pro vídeo, eu gostaria de dar um recado dos nossos patrocinadores. Se você tem interesse em ingressar na área de impressão 3D, seja por hobby ou para uso profissional, eu recomendo os produtos da Slim 3D, que é revendedora de impressoras e de filamentos também. Inclusive, eles me avisaram que estão com um estoque interessante de filamentos. Corre lá pro site para dar uma olhada, eu vou deixar o link aí na descrição. É importante lembrar que comprando a impressora com eles, você também leva um suporte, treinamento e garantia. Eu posso dar como exemplo a minha experiência como cliente deles. Sempre quando eu tenho algum problema com a manutenção da impressora, ou eu preciso solucionar alguma dúvida da questão de fatiadores e por aí vai, eles sempre me ajudam muito e já me salvaram várias vezes aqui. Então vale muito a pena, eu recomendo. E se você também aplica aerografia na pintura das suas peças, eu recomendo as tintas automotivas da Top Colors. São tintas que já vêm prontas para o uso no aerógrafo e isso facilita muito a vida. O tempo que você ganha de trabalho é considerável. Depois, para você fazer a pintura do aerógrafo, a própria conservação do aerógrafo aumenta utilizando essas tintas, porque elas são próprias, as tintas automotivas são próprias para essa técnica de pintura. Eles têm kits de tintas foscas básica, fluorescentes também, tintas candy, tintas metalizadas, então vale muito a pena, eu recomendo bastante, o link está aí na descrição. Então é isso galera, recado dado, bora pro vídeo. O primeiro passo é remover as marcas de emendas, aplicando massa epóxi e modelando ela com água e álcool. Com massa para correções diluída em um pouco de solvente, pincele as regiões mais difíceis de se dar acabamento, com cuidado para não perder os detalhes. Use lixas baixas como 220 e 320 para lixar a massa e melhorar o acabamento. Um kit de limas também é muito bem-vindo para alcançar regiões mais difíceis. E a superfície deve ficar assim. Então eu aplico uma lixa 400 para nivelar melhor o acabamento. Após isso, vamos para o primer. Aplique na distância sugerida pelo fabricante e sempre começando e terminando as rajadas fora da peça, para evitar que impurezas sejam jogadas na superfície. Remova o excesso de primer com lixa, caso necessário, e aplique uma última camada de primer, se preferir. Começaremos a pintura com aerógrafo, com tintas na cor preta, cinza e branca, misturadas entre si para criar tons intermediários. Você pode começar o fundo da calça aplicando um tom médio de cinza e depois ir escurecendo e clareando, ou começar pelo tom mais escuro e ir clareando. Ao longo de toda a pintura, vocês vão perceber que eu gosto de aplicar uma camada de verniz fosco a cada etapa, para facilitar mais à frente caso eu tiver que fazer alguma correção. Que eu gosto de chamar isso de Ctrl S ou de checkpoint. Então eu faço os pontos de luz nas partes mais saltadas da peça. Reduza a pressão do compressor para ter mais controle. E aí, se você sentir que o contraste entre o tom médio e as partes mais claras e escuras estiver muito alto, você pode reaplicar o tom médio novamente para neutralizar um pouco essa diferença. E agora eu vou deixar a calça de lado e ir para a camiseta. Eu misturei tons de verde com cinza e um pouco de marrom também para fazer o fundo. Após as luzes e sombras, eu vou para as listras da camiseta. Elas são bem clarinhas porque a camiseta está bem gasta e desbotada, então eu tive que diluir bastante a tinta. Este modelo foi muito bem impresso em 3D e manteve os detalhes das listras. Isso me ajudou a fazer ele reto, acompanhando as dobras da camiseta. Nesse momento eu errei, então usei um algodão umedecido com água. Note que a tinta que eu utilizo no pincel é sempre acrílica e ela não borra a tinta anterior. Use camadas finas de verniz para te ajudar. Daí eu usei um pouco mais de verde na mistura do aerógrafo e apliquei por cima da camiseta, ocultando levemente as listras. Também apliquei um marrom na parte de baixo da camiseta e nas mangas.
E pulando para a pintura da pele, eu usei um tom de pele médio. Se for necessário, você pode aplicar um branco antes, para que o cinza escuro do primer não afete tanto. Verniz fosco mais uma vez, a secagem é acelerada com um secador. E para dar mais naturalidade para a pele, eu vou salpicar pontinhos de várias cores de tinta acrílica muito diluída. Eu começo com o vermelho, então vou para o verde, roxo, amarelo, marrom e por aí vai. Aplico novamente o tom de pele de fundo, com pressão baixa, para agir com uma transparência nos pontinhos e dar profundidade para a pele. Após as sombras da pele, eu pego um vermelho bem diluído e aplico ele nos lábios, bochechas, testa e lateral do nariz, para valorizar mais os formatos do rosto. Para o cabelo e barba, eu diluo bem um marrom escuro e vou aplicando. Ele tem que estar bem diluído para conseguir entrar nos excessos. Marrom levemente mais claro para reforçar. E agora o fundo dos olhos com um branco levemente misturado com salmão. Tá? O fundo dos olhos não é completamente branco. Daí eu imaginei a direção que ele estaria olhando, que é a mesma para a qual ele está apontando com a mão. Eu fui depositando a tinta com um pincel bem fino para fazer o fundo da íris. Os olhos do Joel são verde escuro, puxado para o castanho, então eu fiz eles bem no centro do fundo da íris. E para a pupila eu faço ali um ponto preto ainda menor no centro da íris e eu também passo um pouco na parte de cima dela para simular a sombra que a pálpebra faz nos olhos. Eu contorno o olho com marrom escuro bem diluído. Essa parte eu acho mais difícil do que a própria íris e pupila, porque se ficar muito forte esse contorno, os olhos podem ficar muito femininos, e não é isso que a gente quer. Com uma agulha eu vou fazendo pequenos ciscos no cabelo, barba e sobrancelha. Logo menos eu volto nessa parte, para deixar eles mais grisalhos. Daí eu fiz uma mistura de verniz vitral transparente com um pouco de roxo vitral, é bem pouco mesmo, quase nada, para evitar que o verniz amarele com o tempo. Então eu apliquei ali uma fina gotinha nos olhos. Deixando o Joe um pouco de lado e indo para a pintura da Ellie, eu começo fazendo esse fundo da pele dela. A parte das sombras, mesmo esquema do Joel. Vermelho em algumas partes para dar mais vida e naturalidade da pele. Depois eu utilizei aquela massinha de brincar, a Silly Putty, para mascarar essa região. A vantagem dessa massinha é que ela é fácil de manipular e de remover depois da pintura. Ela tem algumas sardas na pele, então eu vou fazer alguns pequenos pontinhos marrons e vermelhos concentrados na região da bochecha e do nariz. Neutralização com o tom de pele. Marrom bem diluído no cabelo, processo parecido com o do Joe. Quando eu for fazer as sobrancelhas, note que a Ellie tem uma pequena falha na sobrancelha direita. O fundo dos olhos, lembrando que eles não são totalmente brancos. Antes de pintar as íris, eu juntei ela e o Joel para ficarem alinhados, né? Assim eu posso saber para qual direção ela está olhando, e no caso ela está olhando diretamente para ele. Dá pra matar 2 coelhos com uma porrada só aqui, hein? 100%, 14. Caveira, meu capitão. Então senta o dedo nessa p... A camiseta dela é uma cor vermelha, desbotada, com um pouco de laranja. Para as partes ainda mais desbotadas, eu acrescento mais laranja e também um pouco de marrom claro. Depois eu comecei a fazer a estampa da camiseta, eu preferi fazer no pincel mesmo. Esse detalhe seria deixado para o final, mas como a roupa dela está velha e surrada, a gente precisa fazer parecer que essa camada de pintura venha antes das próximas, para fazer um efeito ali de profundidade e de o que aconteceu depois. Com uma tinta mais escura eu faço alguns excessos da camiseta, tipo marcas de costura, marcas de sujeira com um pincel velho, como se fosse um dry brush. Uma esponja também pode ser útil nesse processo, vá dando ali leves tapinhas em toda a camiseta. Agora a gente vai fazer essa camiseta preta que a Ellie usa por baixo. Não esqueça de fazer essa pequena gola que a camiseta dela tem. E algumas marcas nos cotovelos. Esse mundo em que eles vivem é, né, um cenário pós-apocalíptico, então eles precisam se virar, correr, sair de enrascada, rastejar no chão. Então as vestimentas dos personagens mostram esses sinais, essas marcas de sujeira, principalmente nos cotovelos, joelhos e barras da calça. E com um pincel fino eu faço alguns riscos pequenos para simular o cabelo grisalho do Joe. A ideia aqui é dar mais textura e detalhes, então eu tento não fazer riscos muito grandes. Realço um pouco as rugas e as marcas de expressão.
E essas são algumas correções básicas que vira e mexe a gente tem que voltar um pouco na pintura para fazer. E tem esse relógio que o Joe usa, que apesar de estar quebrado e não mais funcionando, ele continua utilizando, porque quem jogou o jogo sabe a história, né? A importância que esse relógio tem para ele. Então a gente vai tentar simular isso, a gente vai tentar trazer esse significado para a pintura. O Joe também é um personagem que usa muito os punhos em combate, então eles acabam ficando machucados, então a gente vai se atentar a isso. Com um vermelho e um aerógrafo na pressão baixa, eu fiz algumas marcas de inchaço e de machucado. Depois com o pincel fiz algumas pequenas casquinhas ali, pequenas gotinhas de sangue. E agora a gente vai para a mochila. O fundo dela eu vou fazer com um ocre misturado com marrom e cinza. Assim que ele secar vocês vão ver que vai escurecer bastante. Com um marrom bem escuro, quase preto, eu faço as sombras. Também poderia ser feito no pincel, com a tinta bem diluída. Marcas de sujeira eu resolvi experimentar o aerógrafo, mas também dá para fazer com pincel. E depois a gente volta na mochila para os detalhes. Eu comecei a pintar a base com o marrom escuro, mas depois eu resolvi dar mais realismo a ela, utilizando essa areia de caixa de gato. Queria agradecer a minha tia Wanda por ter me emprestado um pouco. Na minha opinião, as pedrinhas ficam na escala perfeita para esse diorama, que é 1:6. Para aplicar, é só você jogar algumas gotinhas de cola instantânea de cianoacrilato e distribuir bem, então vá depositando a areia por cima. A cola seca muito rápido, então você já pode ir removendo os excessos. Uma escova velha também serve. Agora sim, nós vamos pintar a base aplicando um fundo marrom escuro. Assim que secar, ele vai escurecer mais ainda. Agora eu faço um dry brush com um marrom um pouco mais claro. Depois disso tudo, um wash com sépia bem escurecido e diluído. Ele vai entrar nos excessos ali e dar mais profundidade. E essa técnica das graminhas foi uma técnica nova que eu experimentei e acabou dando muito certo. Para fazer elas, eu utilizei corda de sisal desfiada e picotada em pequenos pedaços, cortados com tesoura. Eu juntei tudo nesse potinho. Depois eu descobri que existem cordas de sisal de diversos tamanhos e tipos, e isso vai definir a espessura da grama. Você pode ir cortando ela na diagonal também, para produzir folhas de comprimentos diferentes. E agora a gente vai tingir essa grama. Eu a separei em um copo e pinguei algumas gotas de tinta acrílica verde musgo e também água misturada com álcool. O álcool vai acelerar a secagem. Só que a gente não vai pintar toda a grama de apenas um tom de verde. A ideia é fazer copos separados e com cada um adicionar uma quantidade diferente de verde e também ocre e até mesmo marrom. Isso vai dar mais variedade e mais vida para a grama. Essa combinação de cores vai definir a vegetação daquele cenário, então isso é muito interessante. Você também pode usar o micro-ondas para acelerar a secagem. Aqueça os copos em potência média e de 30 em 30 segundos você tira para misturar, então coloca de volta. Faça isso até que as gramas estejam secas e bem soltas. Depois da secagem, eu junto todas elas num só pote e misturo. E para fixar a grama na base, eu diluí cola branca PVA em água na proporção mais ou menos de 1:1. Ela pode ser aplicada com pincel ou com borrifador, que é mais prático. Aplique uma camada inicial de cola, então vá despejando as gramas, de pouco em pouco. Espere secar, então jogue mais cola e mais gramas. E não se preocupe com esse branco da cola, ele some assim que ela secar por completo. E agora voltando para ela, a gente fica indo de um ponto para outro, nos vídeos, mas voltando para ela eu vou fazer o rifle. Eu aplico um fundo marrom puxado para o laranja na parte de madeira. Depois ali eu acabei esquecendo de gravar essa parte, mas eu usei betume levemente diluído para escurecer e dar aquele efeito de madeira mesmo. Agora na parte de ferro do rifle eu uso esse fundo preto e depois um leve dry brush nessas mesmas partes com tinta prata para simular arranhões. Verniz vitral nas lentes para o brilho. E agora os desgastes da calça. Eu não mostrei o processo básico da calça da Ellie porque ele é igual ao do Joel. A diferença é que o jeans da calça dela é mais puxado para o azul. Aqui eu uso uma esponja com cores cinza, marrom e preto também para dar mais desgaste e mais sujeira. E agora as cores básicas do tênis, que é um All-Star roxo bem desbotado. Faço os detalhes dos cadarços, mais detalhes para definir melhor o tênis. E com uma escolha velha e um pouco de betume, eu escovei a parte da sola para simular um pouco de lama espirrada de baixo para cima. A pintura é um processo de muita experimentação, então eu resolvi também diluir bem o betume em água rasa
e aplicar ele com um pincel fino. Isso envelhece o tênis e também serve como um wash. E voltando para as calças do Joe, ele também tem marcas de sangue nela. Eu peguei um vermelho bem diluído e fui aplicando, de forma que ele parecesse meio borrado. Daí o mesmo processo da esponja que usamos na roupa da Ellie. E agora eu faço alguns pequenos rasgos na calça dos dois e também linhas de costura. O calçado dele é um sapato de couro, também desbotado. O fundo é um marrom claro. Então eu envelheço o sapato também com betume. E para finalizar, nós temos a mochila da Ellie, que também é bem detalhada. As cores principais dela são essas partes verde cinza e cinza escuro. Com um preto bem diluído para entrar nos excessos, eu aplico com um pincel para dar mais profundidade. Isso poderia ser feito com wash também, removendo o excesso de tinta depois, mas dessa forma eu preferi com o pincel porque eu achei mais fácil de controlar. Cores principais dos bottoms e chaveiros que ela usa. Para esse broche que ela tem, eu usei ouro velho. E mais detalhes da mochila, dessa vez fazendo zíper. E agora os detalhes de cada bottom, com um pincel bem fino e muita paciência. E então eu fiz o envelhecimento da mochila. Após isso, é só selar a pintura com um verniz fosco, lembrando de proteger o brilho dos olhos, que lá tem que ser brilhante, e um verniz semibrilho na base. Então, finalmente, está pronto. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e não se esqueçam de deixar um like e se inscrever no canal para ajudar a gente. Até mais!